Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um gerente de manutenção com autoridade. Eu sou o Silvanildo Gomes e o tema de hoje é como planejar o staff necessário para a sua manutenção na hotelaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria. E o que é o staff da manutenção? O staff da manutenção é toda uma equipe que vai ser montada para exatamente executar suas tarefas, executar as manutenções do hotel ou da pousada. Esse staff vai estar compondo a diretoria, o gerente de manutenção, supervisão de manutenção, os líderes do departamento, vai estar lá todas as equipes técnicas, por exemplo, eletricista, mecânico, auxiliares, então toda essa equipe necessária exatamente para fazer a gestão de manutenção dentro de um hotel e dentro de uma pousada. Essa equipe vai ser a equipe responsável exatamente de fazer todos esses trabalhos e o entendimento do que é necessário para dentro de uma pousada ou dentro de um hotel. E por que o staff correto é importante para o empreendimento, né? Para a gestão de manutenção? O staff é importante porque ali vai ser desenhado todas as informações necessárias para que consiga saber quantidade de pessoas para executar as manutenções, você vai saber a liderança que é necessária, vai entender de fato quais as necessidades do empreendimento para que consiga ter esse staff correto. Se não tiver um staff correto, quais seriam as consequências de uma parada indesejada? Porque não conhece o empreendimento, não sabe a quantidade de pessoas necessárias para um atendimento, para uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. Então, se você não tem um staff correto, não vai conseguir desenhar a sua manutenção preventiva. Quantas pessoas eu preciso ou quantas horas eu preciso de trabalho para executar essa manutenção. E a manutenção preventiva, ela está dentro desse pacote de manutenção de horas para executar, né? Então, essa parte de manutenção preventiva está ligada diretamente a esse staff importante que vai ter dentro dessa estrutura de manutenção. E a consequência se você não tiver um staff correto. De repente vai ter um staff superior ao que você precisa para essas manutenções preventivas, corretivas e entendimento. O que vai estar acontecendo com isso? Vai se perder dinheiro. Por quê? Porque você tem muitas pessoas trabalhando, mas sem um entendimento geral. Sem seguir ali uma política, os procedimentos, a quantidade de manutenções necessárias que eu vou precisar para o empreendimento. Então, de repente, você vai ter lá 20% a mais de staff, sendo que poderia ter um menor staff. Mas tudo isso vai ter o conhecimento a partir do momento que você tiver aquela parte de projetos que eu já falei anteriormente, que aí você vai conhecer o seu projeto, vai conhecer o seu empreendimento, para daí conseguir chegar nesse staff necessário. E aí eu falei da preventiva, indo para a corretiva, que seriam paradas de equipamentos. Você vai ter que entender também a quantidade de pessoas para esse entendimento, para essas paradas corretivas e até para as paradas preditivas para o entendimento geral. Porque se não tem esse staff completo ou esse staff linear para essas manutenções, o prejuízo pode ser muito grande. Muito grande porque se você tem um staff menor, também não vai conseguir entregar as manutenções preventivas e os atendimentos de departamentos, atendimento de hóspede, porque tem uma demanda muito grande de atividades, porém um staff pequeno, um staff que não atende a essa demanda. Isso vai acarretar acúmulos de trabalhos, vai deixar de executar trabalhos nessa periodicidade que foi planejada a sua manutenção. Então, o staff importante é exatamente por esse motivo, para que você faça todas as intervenções necessárias do que foi desenhado para essa manutenção do hotel ou da pousada. Então, com staff menor, prejuízo. Com staff maior, prejuízo também. Não vai ter um equilíbrio ali se você não tiver um cálculo correto de entendimento aí do que você tem dentro do seu empreendimento para executar essas manutenções. Então, o staff ele é importante exatamente para minimizar o impacto que você vai ter de entendimento ou de atendimento junto ao cliente ou junto à operação do hotel.
porque sem esse staff jamais vai conseguir fazer essa manutenção e não vai conhecer realmente o que tem de fato de equipamentos instalados dentro da unidade. Então, o impacto pode ser muito grande. Imagina ter uma falha dentro do empreendimento porque você não tem a quantidade de staff correta para o atendimento. Pode parar seu hotel ou sua pousada por horas. Pode parar o empreendimento por horas, porque não vai ter pessoas para executar esses trabalhos, né? Que conhece desse trabalho, porque o staff correto está dividido em vários profissionais diferentes. Você vai ter um profissional de elétrica, que é um especialista, vai ter um profissional de mecânica, que é um especialista, vai ter um profissional que ele é do atendimento geral dentro do seu empreendimento. Então, são funções fundamentais para que consiga entender o staff correto. Vai ter o staff, que é o líder de manutenção, um chefe de manutenção, um supervisor de manutenção, até mesmo, se o hotel comporta, um gerente de manutenção e um diretor de manutenção. Olha como que é importante o staff correto. O líder ali, que seria um diretor de manutenção, o geral do seu empreendimento, se tiver essa função, papel dele é exatamente planejar, desenhar toda essa estrutura de manutenção, todo o planejamento de manutenção, para daí descendo para a cadeia. Vai vir um gerente de manutenção, esse vai ser um gerente que vai ser um executor e um planejador, um cara que vai direcionar o barco também para que consiga fazer as manutenções corretas. Olha como é amplo esse entendimento de ter o staff correto, o quanto que ele é importante para a organização do empreendimento e da manutenção do empreendimento. Porque a manutenção do empreendimento está ligada diretamente a todos os pontos que vai de manutenção, a finanças, a controles, compras, atendimento geral do empreendimento. Então, o entendimento e a importância do staff correto é exatamente para trazer êxito e sucesso para uma gestão aí de manutenção de um hotel ou de uma pousada. Muito importante esse segmento, sim, de estar linear, de estar funcionando e o staff correto dentro do projeto. E o staff necessário ele vai te trazer segurança, credibilidade e vai trazer confiança para que você possa conseguir executar os trabalhos e organizar o departamento de manutenção do empreendimento. Vai trazer segurança para os outros departamentos que vai estar trabalhando diretamente com o staff correto da manutenção. E com isso, vai trazer toda a segurança para o cliente que está trabalhando dentro da sua unidade, que está trazendo ali um evento que vai acontecer no empreendimento como um todo. E isso é o quê? Planejamento de um staff correto, que vai conseguir atender no tempo, que vai conseguir minimizar o impacto geral de paradas indesejadas. Esse staff é um staff que vai conseguir planejar todo o departamento de compras da manutenção, para que tenha lá as peças necessárias, né? Para que tenha lá o controle do OSI, que são os suprimentos de manutenção. Imagina não ter um staff correto. Como que vai ter esse controle? Como que vai ter essas informações para que consiga entregar um trabalho de qualidade, entregar o que foi proposto dentro do projeto? Então esse staff vai trazer sim confiança, respeito ao departamento, porque ele vai entregar as manutenções corretas, vai diminuir o impacto com paradas indesejadas, conseguindo resolver problemas em tempo hábil, em tempo menor de que se você não tivesse um staff correto para fazer as correções e até mesmo para lidar com toda essa situação, os especialistas da área que vai atender e que vai executar esses trabalhos. Então, o staff correto vai te trazer, sim, toda essa confiança, essa credibilidade juntamente a todo o projeto. Passa a ser respeitado e daí consegue seguir aí com as manutenções corretas e o staff correto. E se você não tem esse staff correto, vai impactar diretamente ao cliente que está dentro do hotel. Se ele está hospedado, se ele está participando de um evento. Imagina se você não tem um staff correto para atender o cliente e aí deu um problema no sistema de ar-condicionado. O que vai acarretar com isso? O evento está acontecendo, os prejuízos podem ser grandes, você vai ter que deixar de cobrar a sala, o impacto da imagem do hotel e da marca é enorme, às vezes pode ser irreversível, porque tem um grande cliente que vai deixar de fazer o evento dele dentro do hotel, porque sem um staff correto, não vai conseguir entender as manutenções, não vai conseguir executar essas paradas indesejadas em tempos hábil para que possa conseguir seguir com eventos, né? Então, assim, o staff correto ele é importante por esse motivo. E, assim mesmo, imagina parar
a energia do evento. Parou lá, ele está fazendo um grande evento, está lá dando uma palestra ou até mesmo apresentando um treinamento para uma equipe de uma grande companhia, e aí para a energia. E aí você não tem a pessoa que é o especialista do staff. E não consegue resolver simplesmente por ligar um disjuntor. Existe um problema de fato. Né? Então o staff correto ele é importante por isso, porque ele vai ter um especialista que exatamente vai entender o problema, vai conhecer do projeto, para daí tomar as ações corretas, fazer as correções corretas e ter o entendimento geral, para diminuir esse impacto diretamente junto ao cliente que está fazendo um evento e que ele consiga reverter qualquer tipo de situação indesejada com o cliente. E aí sim conseguir fazer com que esse evento se torne aí uma oportunidade de mais negócios para o seu projeto. Né? Quando você consegue atender da forma correta, atender de forma rápida. Muitas vezes você tem um problema no evento de uma sala que está acontecendo, mas se o cliente percebe, entende que tem uma equipe preparada para atendê-lo e que vai conseguir se resolver em tempo X que eles estão falando, pode ter certeza, esse cliente ele vai ficar satisfeito, ele vai entender, ele vai até mesmo trazer mais negócio para o seu empreendimento. O staff necessário é exatamente a importância deles, é isso aí, é você realmente atender da forma correta, né? Fazer o que tem que ser feito para entregar a melhor satisfação, o melhor serviço para o cliente. E todos que estão dentro de um empreendimento, na área de manutenção, tem que desenhar muito bem esse staff e mostrar para os administradores o que é necessário para essa manutenção, para que consiga entregar essa manutenção. Muitas vezes, por falta de conhecimento e até por ser um custo elevado nesse staff, a administração acha que não, que tem que trabalhar com staff menor, mas todos que estão dentro da manutenção, dessa gestão ou até mesmo executando os trabalhos, tem que mostrar informações técnicas suficientes para que mostre a necessidade de quantas horas precisa de trabalho, quantos profissionais eu preciso especialista para que eu possa entregar? Porque pode trazer prejuízos enormes para o empreendimento, por não entregar a manutenção correta, por não ter a quantidade de staff correto para fazer essas manutenções e até mesmo o atendimento. Então, passar esse conhecimento para os administradores que não estão ligados diretamente à gestão de manutenção é muito importante, porque eles vão entender realmente o que é preciso a partir do momento que leve a informação com propriedade, que leve a informação correta da necessidade do empreendimento. Assim, vai conseguir o staff correto e a entrega correta, e aí minimizando o impacto de percas e prejuízos enormes para o empreendimento, não só financeiramente, mas para a marca, para a bandeira e para todo o negócio. E que traga mais negócio para o empreendimento e não dê impacto negativo por não ter o staff correto. Então isso é muito importante, ter esse entendimento e levar essas informações com muita clareza para um administrador, para um gestor do negócio, para que consiga ter esse staff correto. Então, como é importante realmente levantar todos esses dados, todas essas informações da manutenção, do empreendimento, para que possa levar para os administradores, para os investidores, com dados, com fundamento, todas essas informações, para que leve essa credibilidade e aí sim conseguir esse staff correto. Porque você vai levar para os investidores ou para os administradores que possíveis problemas vai acontecer se não estiver o staff correto. O que vai acarretar realmente de prejuízos, de tempo, de dinheiro dentro do empreendimento. Então, se levar todas essas informações com segurança, com muita propriedade, com certeza vai ser entendido e vai ser feito o staff correto para dentro do empreendimento. E aí vai conseguir realmente montar uma equipe que vai fazer gestão, que vai fazer a entrega realmente com sabedoria e com propriedade no que precisa ser feito para o empreendimento. E como planejar o staff correto? O staff correto, se for ver nos vídeos anteriores, eu falei lá sobre a parte de projetos. Um dos primeiros pontos ao entendimento de montar o staff correto. Super importante para que consiga entender de fato todo esse planejamento. Então, dentro da parte de projetos, você vai conseguir entender lá que tipo de equipamentos, que tipo de manutenção vai fazer,
como que vai ser feito, o que você tem de quantitativo do parque de máquina, dos apartamentos, quantos apartamentos, o que tem dentro dessas suas instalações, né? E aí começa a se desenhar como que vai se montar o plano, o planejamento para o staff correto. Porque sem essas informações que eu passo nos vídeos anteriores, fica impossível entender como planejar o staff correto, né? Então, montar o staff correto vai estar resumindo aí em conhecer do empreendimento, das instalações, o planejamento de qual a periodicidade de cada tipo de manutenção, como manutenção de ar-condicionado, seguir ali todo esse procedimento de manutenção, quanto tempo vai levar para fazer a manutenção dos ar-condicionados de apartamento, seguindo o PMOC, que é o Plano de Manutenção e Controle, né, que isso é lei. Então tem que entender quantas horas precisa para essas manutenções, quantos equipamentos vai ter para fazer manutenção em ar-condicionado e a periodicidade mensal, bimensal, trimestral, semestral e anual. E aí, nesse ponto de ar-condicionado, já começa a entender quantas horas e quantas pessoas eu preciso para fazer esse planejamento de manutenção de ar-condicionado. Vamos lá para a parte elétrica. Eu entendo que eu tenho uma cabine de energia, que vai receber lá em média tensão, vai abaixar. Eu tenho uma sala de painéis de distribuição para o empreendimento. Quanto tempo eu preciso quantas horas eu preciso de manutenção nessa sala técnica de distribuição de energia? Já entendi que ali eu preciso de algumas horas. Os apartamentos, quantas horas eu preciso de manutenção elétrica, porque cada apartamento vai ter um painel elétrico. Então, assim, se eu tenho 300 apartamentos, 300 painéis só em apartamentos. Quantas horas eu preciso? Então, ali eu vou conseguir entender quantos profissionais eu preciso para fazer essa manutenção dos quartos. E elétrica ainda continuando, vai ter painéis que vai atender salas de eventos, vai atender cozinhas, vai atender as áreas técnicas que você tem outros equipamentos. Muitas horas, então aí consegue se calcular quantos técnicos eu preciso para manutenção elétrica. Eu tenho lá manutenção de bombas, eu tenho rotinas diárias de manutenção, de visitas técnicas nas salas, nas principais salas de manutenção. Quantas horas vai levar? Você tem 24 horas por dia. Eu vou fazer 3, 4 rondas em todo o empreendimento. Eu vou conseguir entender quantas horas eu preciso, quantos profissionais para fazer essas visitas técnicas. Essas visitas técnicas para entender se não tem um grande problema na sala técnica, né? E aí vai calculando quantas horas, quantas pessoas, que tipo de profissional. Eu vou ter lá um pintor. Tá, mas um pintor, quantas horas ele vai me produzir fazendo atendimento, pintando e recuperando e fazendo manutenção em quartos? Será que eu preciso de apenas um pintor? Ou preciso de 2, 3 pintores? Pela quantidade de quartos que eu tenho e a quantidade de periodicidade de manutenção que foi classificada para o meu empreendimento, né? Quantas vezes por ano eu vou fazer manutenção no mesmo quarto? Quantas horas para que eu tenha de produção homem-hora dessa pintura? Eu consigo já entender ali quantos profissionais eu preciso de pintura ao longo de 12 meses. Saindo do pintor, eu tenho lá manutenções hidráulicas, que vai trabalhar lá com sistema de água quente, sistema de água fria, a parte de esgoto, a parte sanitária do apartamento e das áreas comuns também. Olha como vai ficando mais claro o entendimento de quantas horas de trabalho, quantas pessoas eu preciso para fazer essas execuções. Então, para criar o staff necessário, o entendimento do staff necessário é longo, é um papel muito importante, que esse entendimento vai vir de acordo com tudo que foi falado nos vídeos anteriores. Que sem esse entendimento, não vai conseguir entender de fato o que precisa-se de manutenção dentro do empreendimento. E aí vai lá a renovação de ar, você vai ter sistemas que vai fazer renovações de ar interna do empreendimento. Você vai ter sistemas de exaustão do empreendimento. Todos esses equipamentos precisam passar por manutenção. E quantas horas precisa? Isso aí vai estar tudo desenhado exatamente no plano de manutenção. Consegue entender quantas horas de trabalho, quantas pessoas eu vou precisar para esses trabalhos. Eu vou ter atendimentos diversos para o hóspede, para o cliente de eventos e para o cliente interno, que são os funcionários de um hotel ou de uma pousada. Surgem muitos atendimentos de emergência.
Não vai ter ninguém nesse papel? Vai ter. Então vai ter um profissional, vai ter um entendimento que vai ter que ter um profissional 24 horas por dia para esse atendimento de emergencial. Pensa quantas pessoas vai ter, tem ali, trabalha 6 por 1, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, já consegue entender essa linha do profissional que precisa para esse atendimento. Vai ter lá o administrativo, que vai cuidar exatamente de todas as documentações técnicas, de todas as programações. Será que eu preciso de um único profissional para poder entender entender todo esse administrativo, que vai cuidar de notas fiscais, que vai cuidar das compras da manutenção, que vai cuidar da programação da manutenção, vai cuidar da parte de pessoal de manutenção? Então, esse entendimento só vai acontecer se estudar de fato o projeto, né? Esse projeto pode ter um supervisor de manutenção? Pode ser um supervisor de manutenção. Esse supervisor, se ele é único dentro do empreendimento, ele vai ter que ter todo esse conhecimento. Ele vai ter que conhecer passo a passo de como ter o staff necessário, de como que ele vai fazer o staff necessário. Se o empreendimento já tem um porte maior, vai ter um supervisor, vai ter um coordenador, vai ter um gerente. Essa equipe já é uma equipe mais robusta, que já começa a entender um pouco mais de todo o processo, de como que vai planejar todo esse processo, porque esse supervisor que ficou agora na base, ele vai ser mais um executor, né? E aí vai ter o gerente ali que já vai fazer esse papel de entender todo esse staff. E aí vai seguindo todo esse procedimento. E como que vai ser feito? Qual a periodicidade? Criar ali as políticas. Então, assim, o staff necessário, para você entender e montar esse staff, esse passo a passo. Conhecer o projeto, saber o que tem de fato, saber de fato o que é todos os sistemas que tem dentro do empreendimento e o que demanda essa manutenção e todos os sistemas que estão instalados. Pensa que a gente falou de máquinas, falou de quartos, falou de pessoas solicitando atendimentos a todo momento, né? Uma cozinha que opera 24 horas por dia. Olha a demanda de manutenção preventiva, a demanda de atendimentos corretivos que uma cozinha proporciona dentro de uma gestão de manutenção. É muito grande. Então aí você consegue identificar de fato ali tudo que precisa, quantidade de horas para todos os segmentos de manutenção e quantidade de pessoas para atender toda essa demanda. Então é isso, conseguir ler todo o projeto para montar esse staff necessário. Veja os vídeos passados que vai te ajudar muito a entender como montar o seu staff. Após levantar todas as informações necessárias para a manutenção diária, mensal, anual do empreendimento, é o início de tudo, para entender toda a demanda necessária para a montagem desse staff, para a montagem do organograma do empreendimento, para que consiga realmente ter o staff correto e daí sair com a gestão de manutenção do empreendimento. Para vocês entenderem a importância do staff correto, eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo. Eu fui contratado para um grande empreendimento onde, chegando lá, eu comecei a entender e conhecer o empreendimento. Eu fui buscar informações de projetos e não tinha uma pasta de projetos, né? Eu tinha um staff onde ele não estava desenhado para esse projeto, porque eu não conhecia, não tinha informações técnicas suficientes para saber se aquele staff era suficiente ou não para o projeto, né? Ali eu tive que ir atrás dessa parte de projetos, que é o primeiro passo para você conhecer o negócio, conhecer o empreendimento, né? E aí fui atrás dessa parte de projetos para recuperar todos os projetos, não só de instalações, mas projeto arquitetônico, todos os projetos do empreendimento, para passar a conhecer esse empreendimento de fato, tecnicamente. A partir desse primeiro ponto, eu comecei a desenhar as necessidades de manutenção para conseguir entender como que seria montado esse staff correto, como que eu iria realmente remodelar todo esse staff. E aí começou sim um trabalho de entendimento, porque eu tinha uma equipe grande dentro desse projeto, mas que também não conhecia do projeto, porque não tinha uma parte de projeto para entender tudo que todos iam fazer, as políticas, os processos, as manutenções, o que era periódico para o negócio. Então assim, era muita gente, mas assim, batendo cabeça. Todo mundo fazia tudo, ninguém entendia qual era o direcionamento, né? Então, sem essas informações, para montar um staff correto seria muito difícil. Ia continuar batendo cabeça. Então, o primeiro passo é conseguir
recuperar todas as informações de um projeto, não parte de projeto, informações técnicas do tipo de equipamentos, como que funciona a manutenção desses equipamentos, como queria fazer a programação de cada manutenção dos equipamentos e até mesmo das instalações essas elétrica, hidráulica, mecânica, instalações de dados. E aí eu comecei a montar essa estrutura de entendimentos de projetos, de informações técnicas do empreendimento, das necessidades de manutenção, das periodicidades de manutenção, porque até mesmo sem essas informações a gente não conseguia direcionar a equipe. Comecei a desenhar todas essas informações e aí começou a sair as informações de homem-horas para cada tipo de atividades que eu precisava para essa manutenção. Chegou a um ponto que era tantas pessoas juntas fazendo o mesmo trabalho que começou a bater cabeça e começou a ter prejuízos ali. Porque era um trabalho para ter dois profissionais executando, eu tinha 5 fazendo o mesmo trabalho. Que deveria ser feito ali por 2 profissionais em 5 horas, eu tinha 5 profissionais trabalhando juntos, sendo que fez em 10. Não conseguia ter senso de entendimento e nem de informações técnicas suficientes para atender a demanda. Então, era prejuízo financeiro, era prejuízo de homem-hora, era ali um trabalho feito de uma forma artesanal e não profissional. Então, comecei a desenhar ali as necessidades, sim, de quantas horas eu precisava depois que eu peguei aquele manual técnico daquele equipamento específico de ar-condicionado. Qual era a periodicidade dele? Então eu comecei a desenhar essas informações até chegar no entendimento de quantas pessoas eu precisava exatamente para ar-condicionado. Nesse projeto, só para ter uma ideia de dimensão, tinha 12 profissionais que atendiam manutenção e ar-condicionado. Esses 12 profissionais ficavam sentados numa sala esperando chamados corretivos. Não tinha um direcionamento para manutenção preventiva. Olha o prejuízo de impacto negativo para o empreendimento. Não tinha as manutenções devidas, não seguia um procedimento de PMOC, que é lei ter essa documentação com as periodicidades de manutenção, né? Essa equipe ficava lá gastando horas sentados e conversando. E aí quando o hóspede chamava, já chamava numa situação crítica. O equipamento literalmente parou de funcionar. Olha o prejuízo se não tem esse staff correto. Esse entendimento de um processo como um todo, né? E isso eu estou desenhando em todas as áreas. A mesma que eu falo da parte elétrica. Cada painel sofre uma manutenção periódica. E que eu tinha lá, dentro dessa equipe, mais de 7 profissionais de elétrica. E esses profissionais também não tinham uma rotina de manutenção preventiva. Eles só atendiam corretivas. Olha a quantidade de profissional sem executar os trabalhos corretos, sem executar o que foi proposto para um projeto. Mas isso só vai se desenhar a partir do momento que se conheça o projeto como um todo. Que é nos vídeos anteriores quando eu falo que conhece lá a parte de projeto. Dentro da parte de projetos você tem outros projetos. É super importante para que comece a desenhar. E eu fui desenhando esse projeto ao longo do tempo, ao longo dos meses, conhecendo de fato cada área de atuação que a equipe precisava trabalhar, qual era a periodicidade dessas manutenções, quantos profissionais eu precisava, quantas horas eu precisava para conseguir alcançar os resultados. E aí começou a mudar. Começou a mudar num ponto que eu comecei a entender que meu staff estava muito alto. Tinha muita gente dentro do staff, mas estava descontrolado, porque ninguém sabia o que fazia. Todo mundo fazia tudo, ficava sentado esperando. E não, o papel do gestor, do líder, da pessoa e até do técnico que está executando é exatamente entender essa política, esses processos e esses procedimentos para que consiga executar uma manutenção correta com o staff correto. E aí começou a se desenhar. Chegou a um ponto que quando eu vi que todo o processo estava desenhado, eu tinha 20% a mais de staff para as necessidades desse empreendimento. Imagina o prejuízo, né? O prejuízo técnico, o prejuízo de peças, porque não se fazia a manutenção correta. O prejuízo é muito maior, porque você danifica os equipamentos. Usa até não acabar mais, ou usa de forma incorreta, ou um contator elétrico ele lá folga porque está com indução, e aí não tem a manutenção no painel.
Olha o prejuízo que todo esse processo de não ter o staff correto traz para o empreendimento. Então, eu consegui desenhar esse staff. A partir do momento que eu desenhei esse staff, a manutenção começou a ter uma direção. O barco começou a andar para frente do caminho certo. E aí sim, começou a entender que a equipe X ficava aqui, atendia, fazia manutenções devidas, a outra equipe e desenhou todo esse organograma para essa equipe para fazer execução de manutenção, gestão de manutenção. E aí depois, quando eu entendi que eu tinha 20% a mais, a gente teve que fazer um trabalho de relocação de pessoal exatamente para que diminuísse o impacto financeiro do empreendimento e que fizesse as manutenções corretas. Porque se você tem um staff maior, não quer dizer confiabilidade de manutenção. Quer dizer que tem muita gente trabalhando ali e que não sabe o que está fazendo. Então é super importante esse entendimento e cada um saber o seu papel dentro da organização do organograma, exatamente para entregar essas manutenções devidas. Staff correto vai te trazer essa direção e essa visão do empreendimento como um todo. Conhecer todos os processos, conhecer todas as políticas, conhecer realmente todo o direcionamento, o job descript de cada profissional que vai estar atuando para cada atividade dentro do empreendimento. Aí sim você tem um staff correto, um staff com direção, com processos, procedimentos e seguindo toda a política do empreendimento. Esse staff vai fazer toda a diferença aí nessa gestão e nas aplicações necessárias para cuidar do patrimônio, que é um bem que foi investido, que está ali exatamente para ter rentabilidade e vida útil, né, do empreendimento e o cuidado do empreendimento como um todo. E depois que eu consegui montar, de fato, esse staff correto, esse organograma do empreendimento, a gente não só reduziu a quantitativo de homens, horas, o quantitativo de pessoas, mas sim conseguiu entrar na linha de fazer as manutenções preventivas corretas, os atendimentos corretivos e que o empreendimento começou a ter vários retornos. Não só retorno financeiro, que conseguiu realmente ter o staff correto, mas a entrega de produtividade, a entrega dos trabalhos feitos e a satisfação do hóspede, a satisfação das pessoas que trabalhavam dentro da unidade. E era nítido e claro como foi rico todo esse trabalho. Por quê? A satisfação também do colaborador a partir do momento que ele começou a entender o que ele tinha que fazer dentro do empreendimento. A forma com que ele ia fazer, executar esses trabalhos. Isso mexe com toda a cadeia. Satisfação do profissional que está trabalhando por ter um direcionamento e de fato ele sabe o que ele vai fazer, satisfação dos clientes que vai receber de fato o produto que ele comprou, uma experiência que ele vai ter dentro do empreendimento, vai ter a satisfação dos colaboradores que trabalham nas demais áreas, que passou a ter atendimento com confiabilidade. Por quê? A partir do momento que tem manutenção preventiva, confiabilidade. A entrega era maior, então diminui ali as paradas indesejadas. Então, essa gestão com o staff correto, depois que montou toda essa estrutura, ficou incrível. Você vê as pessoas felizes indo trabalhar exatamente para executar o que foi programado, faz toda a diferença na operação e na operação como um todo, porque começa a impactar positivamente e reduzir custos diretamente no resultado final aí do empreendimento, no lucro que tem que entregar para os investidores. E para concluir, o staff correto vai trazer vários benefícios e vai trazer credibilidade para essa manutenção com autoridade dentro do hotel. Então, seguindo esses processos do staff correto, desenhando toda a manutenção para conseguir montar esse staff, vai trazer sim toda a segurança, toda a credibilidade e vai fazer um crescimento aí gigante para os gestores de manutenção dentro dos hotéis, dentro do empreendimento como um todo. E no próximo vídeo vamos falar aí sobre o famoso tapa-buraco, aquele jeitinho, né? Aquelas gambiarra que de vez em quando a gente encontra em empreendimentos e os riscos e os prejuízos que esse jeitinho pode trazer para o empreendimento como um todo. Riscos não só financeiros, mas riscos de vida aos profissionais que estão trabalhando aí dentro das pousadas, dentro dos hotéis. Vamos trazer esse tema porque é um tema muito importante para que consiga entender como se fazer as manutenções corretas, seguindo todas as políticas e procedimentos de segurança para os hotéis e pousadas. E se você gostou desse vídeo, dê like, me siga nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Estarei postando conteúdos relevantes para a área de manutenção.
Compartilhe esse vídeo para que ajude outros colegas profissionais da área de manutenção. Me siga aí nas redes sociais, vamos trazer e fazer uma comunidade mais forte para a gestão de manutenção na hotelaria e nas pousadas.